E aí, clubizada, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Pois é, rapaziada, olha só. Vocês vão até estranhar, mas hoje eu vou estar trazendo aqui um vídeo completamente diferente do habitual. A gente sabe que o nosso canal aqui, o Clube do Fla, é um canal de notícias e informações, porém, neste exato momento, trarei para vocês, vou externar aqui um pouquinho de termos técnicos e táticos do nosso futebol, do nosso Mengão. Tá mostrando um pouquinho do nosso conhecimento, a gente que ama o futebol, que respira futebol e que jogou um pouquinho de futebol também. Vamos estar conversando aqui sobre esquemas. Pois é, o esquema, ele favorece o jogador, sim. O esquema, ele levanta um jogador que estava jogando mal. O esquema, ele derruba um jogador que está jogando bem. Então, o esquema tático, a postagem no campo, o posicionamento dos jogadores, ele favorece e desfavorece na mesma proporção. Então, pessoal, o vídeo de hoje é para estar dando uma esclarecida em relação ao que o Domi fez nos treinamentos dessa semana e o que o Jorge Jesus fez em 2019 e no início de 2020. Ah, Franklin, mas você disse que não ia mais falar no Jorge Jesus, no JJ, que ele é passado. Realmente, quero estar pedindo desculpa a vocês, mas eu preciso falar. Por que eu preciso falar? Porque o assunto está muito vivo, estamos vivendo uma transição de posicionamento, transição de esquema. Vamos ter que se adaptar no que nós vamos ver a partir do jogo de domingo contra o Santos. Pois é, sabemos que o Domi está mudando tudo, que o Domi já está implantando o seu esquema tático, o seu posicionamento, a sua filosofia de futebol, a sua metodologia, então a gente vai ter que se acostumar. Por que, Franklin, você fala de se acostumar? Será que é tão diferente do habitual? Sim, vai ser diferente. Eu vou estar explicando para vocês aqui a diferença. Por exemplo, o nosso antigo treinador, Jorge Jesus, mitou no 4-1-3-2. Por que ele mitou? Esse número 1 é o Ilharão, o famoso "tá mal, Arão". Pois é, muitos, acho que a maioria dos rubro-negros, 90% acho, criticavam o Ilharão. Eram críticos ferrenhos do Ilharão e disseram que o Jorge Jesus recuperou o bom futebol do Ilharão, que ele jogou muita bola com o Jorge Jesus. Pois é, esse número 1 foi favorecido. Por quê? 4, no caso, 2 laterais, o zagueiro ou o Ilharão, que era o primeiro volante, que a gente sabe que o cara, nosso ídolo daquela posição, era o Cuejá, e que a gente achava que o Flamengo não ia sobreviver sem o Cuejá. Porém, o Cuejá foi embora, o Ilharão foi trazido para a primeira volância e arrebentou. Por que Franklin arrebentou? Tem algum segredo? Tem. Ele segurou mais, ele começou a ir só quando dava para ir e ele colou com um Gerson, que sabe tudo de segunda volância, que no Fluminense era um meia esquerda, mas que sabia marcar também. E o Jorge Jesus, com seu feeling, botou ele de segundo volante e encaixou perfeitamente. Então o 4-1-3-2 funcionou. Por quê? Jogamos com 2 atacantes, 3 meias, no caso, um meia, quando via que o Ilharão ia infiltrar, ele segurava um pouco, e o 4-1-3-2 acabou funcionando demais. Só que ele qualificou muito esse número 1, o Ilharão. Ele deu muita cancha para os nossos meias, que a gente podia ter um Everton Ribeiro aberto pela ponta, fechando pelo meio, um De Arrascaeta trocando com o Bruno Henrique, que não influenciava na nossa marcação. E a gente voava em campo, porque o Bruno Henrique ficava solto, livre para poder dar aquelas arrancadas que ele dava. E o Gabigol, na artilharia como foi, né, vinha até um pouquinho na lateral, mas infiltrava pelo meio e fazia todos aqueles gols que fez. Então, por que a gente está falando aqui de esquemas? O Domi, ele joga no 4-3-3, então a mudança será radical. 4 atrás, 3 no meio e 3 atacantes. Então esse número 1 já não existirá mais. Que provavelmente um meia, Everton Ribeiro,
O de Arrascaeta vai cair para a entrada de talvez, quem sabe, um Michael, um Pedro infiltrado ou um Pedro Rocha. A tendência é de que fique ali entre Michael e um Pedro Rocha, que é o que ele tem treinado bastante. Porém, eu não curto, não gosto de ver o Gabigol aberto pela direita, que em 2019 o próprio Jorge Jesus fez isso em algumas ocasiões e eu não gostei, a torcida reclamou e ele trouxe ele de novo para a posição dele. O Gabigol aberto pela direita, eu não gosto. Não gosto de um Gabigol jogando de costas, ele não rende jogando de costas. Gosto dele, do Bruno Henrique, jogando de frente pro gol, recebendo essa bola e de frente pro gol matar, bater pro gol, tirar pra canhota, bater, fazer tabela. Só que nesse esquema 4-3-3 vai ter que ser mudado radicalmente. Primeira mudança, com certeza absoluta, vai cair aquele primeiro volantão só de marcação. Vai jogar com Isla, Felipe Luiz, o zagueiro que eu acho que vai ser Rodrigo Caio e talvez o Matheus Tuller, que pode roubar essa vaga aí, que vem jogando muito bem. Dicas de passagem, o Léo Pereira, que é bom jogador, e o Gustavo Henrique, que também é bom jogador, não estão no seu melhor momento. Então pode ser que o Matheus Tuller pegue essa vaga ali. E os três, ele não vai deixar o meio de campo desguarnecido com Everton Ribeiro e De Arrascaeta e um Thiago Maia só, ou um Ilharão só, um Everton, ou um Gerson só, não vai. Provavelmente ele vai botar um meia e deve jogar com o Gerson, que também tem habilidade naquela canhota dele, e um Thiago Maia ou um Ilharão. Porém, como ele é um treinador europeu, da escola do Pep Guardiola, provavelmente o Ilharão deve cair para a entrada do habilidoso Thiago Maia. Então, quem vai acabar fazendo essa função de primeira volância será o Thiago Maia, porém também vai sair para jogar. E os três lá na frente deve ser Gabigol pela direita, Bruno Henrique centralizado, que é no qual o lugar que o Bruno Henrique até já tinha dito algumas vezes que gosta de jogar, e um Pedro Rocha pela esquerda. Aí eu pergunto para vocês, realmente seria válido bancar um De Arrascaeta mágico como ele é? Um cara que todo momento tira um coelho da cartola e que tá jogando muito bem, inclusive tá mostrando nos treinamentos. Será que é válido realmente mudar para um 4-3-3 onde um Gabigol vai ter que se adaptar ali pelo lado direito, jogar de costa para a zaga onde ele não rende bem? Daqui a pouco, o cara não vai estar rendendo, já vão pensar numa substituição do nosso artilheiro de tudo. A gente tem que ter muita cautela, muito cuidado na hora de colocar a posição ali dos jogadores, posicionar os jogadores em campo, ver o melhor esquema para favorecer cada jogador. Porque, como eu falei, o esquema tático, o esquema ele favorece e desfavorece o jogador. Gente, termos táticos e técnicos é muito importante para um bom desenvolvimento de um jogador. Qualidade técnica, a gente sabe que todos ali são qualificados. Todos eles, a maioria são qualificados ali até para estar jogando na seleção brasileira, como muitos já foram até convocados. Porém, esse esquema de 4-3-3, ele muito me assusta. O Domi, na segunda-feira, treinou 2 períodos. Na terça, deu folga para a rapaziada. Ontem, na quarta-feira, manhã e tarde, 2 períodos. Hoje, na quinta-feira, também de manhã e à tarde. Vamos ver no domingo, já com essa implantação do 4-3-3, se a mudança surtiu efeito ou não. Eu confesso para vocês que eu ainda estou um pouco assustado, porém, muitos clubes por aí no mundo, inclusive na Europa, funciona muito bem com 4-3-3. A gente só contesta aqui porque a mudança é muito drástica. Entendeu? Vai ter que mudar muito do meio campo para frente, a mudança é muito drástica. O Gabigol vai ter que se adaptar a jogar de costas. O Bruno Henrique vai ter que se adaptar a buscar uma bola de trás e virar de frente para poder armar essa jogada. Mesma coisa é um Pedro Rocha, que vai jogar aberto na dele pela esquerda, porém ele vai receber essa bola virada. Então, 4-3-3, o esquema vai ter que todos se adaptarem. Tomara que isso aconteça o mais rápido possível, que eu costumo dizer o seguinte: não morra abraçado com o jogador.
Eu quero que o Flamengo ganhe. Pode cair qualquer jogador sendo o craque do time. Se for pro melhor da equipe, para a equipe ganhar tudo, para mim, ó, show de bola. E eu estou aqui nervoso, tenso, bastante com o treinador, com o esquema que ele vai implantar, porém estou torcendo demais, muito para que tudo dê certo e a gente comece a jogar um bom futebol e ganhando as partidas, que é o que mais importa. Rapaziada, se vocês curtiram esse vídeo, por favor, dá o like. Não se esqueçam de dar o seu like. Mas você já está inscrito no canal? Se não está inscrito, se inscreve no canal. Acione o sininho aí das notificações. Olha o sininho aqui, ó. Sininho. Clica em todas e tamo junto sempre. Valeu, rapaziada. É nóis. Valeu.